Fala, gatinhos e gatinhas! Pois bem, hoje eu vim aqui relembrar algumas coisas com vocês e falar algumas coisas que aconteceram comigo, chatas, por eu ser bem gordinha. A maioria delas aconteceu faz um bom tempo e, na verdade, eu decidi emagrecer tanto porque eu fiquei doente, quanto por essa junção de coisas que me deixaram cansada depois de um tempo. É muito ruim você se sente segregada do resto do mundo porque você é gorda. Todos nós já passamos por várias situações onde nós fomos vítimas de preconceito ou simplesmente a gente não pode fazer alguma coisa por conta do nosso peso. Eu, na verdade, passei por muitas delas desde criança. Só que eu tinha uma coisa que, quando algo era muito traumático pra mim, eu falava pra mim mesmo que aquilo não aconteceu. E aí eu repetia tanto aquilo pra mim, me forçava tanto a esquecer aquilo, que realmente algumas coisas é muito difícil de eu lembrar. E aí, às vezes, eu só lembro quando, tipo, acontece igualzinho com outra pessoa na minha frente, ou então acontece comigo de novo. E aí aquela memória vem, pá! Vem naquele baque e eu fico, meu Deus do céu. Então, antes de eu estar pensando nisso, lembrei de algumas coisas chatinhas e quis vir aqui dividir isso com vocês, porque eu sei que muita gente passa por muita coisa complicada também, e às vezes você já passou por tanta coisa, por tanto baque, já levou tanto na cara, que você já nem se deixa mexer tanto, entendeu? Eu era muito assim, quando eu era criança eu chorava, ficava triste por conta de tudo, e hoje em dia quando as coisas acontecem eu só fico, né, quem mandou ser gorda? Mas nem todo mundo lida com as coisas assim, nem todo mundo é sagitariano também, né? Uma coisa que eu lembro que acontecia muito quando eu era bem criança, assim, que eu sempre fui bem cheinha, assim. Minha mãe fala que não, que eu era fofinha só, mas não, eu era cheinha mesmo. Obviamente eu não tinha 100 quilos, como chegou há um tempo atrás, mas eu sempre fui a criança mais gorda de toda a minha sala, e chegou uma época que eu era a criança mais gorda da escola inteira. E isso era muito ruim, porque eu era muito zoada, e eram bullying pesados, quem já passou por isso sabe. Uma vez quando eu era criança, eu fui uma festinha de uma amiga, e tinha aqueles brinquedos que eram escorrega, um monte de coisa que era inflável, sabe? E aí eu lembro que eu entrei na fila pra ir, e aí eu lembro quando chegou na minha vez, a mulher chegou pra mim e falou, olha, eu acho melhor você brincar naquele brinquedinho ali, esse brinquedo aqui não vai dar pra você. Aí eu, como criança, claro, insisti, falei, ah não, eu quero esse e tal, e aí ela falou, olha, ele não vai aguentar o seu peso, é melhor você ir pra outro. E aí eu lembro que as crianças ficaram olhando pra minha cara. Obviamente todo mundo me lembrou disso por pelo menos um ano lá na escola, né, mas acontece. Aí eu fui crescendo e uma coisa que sempre acontecia quando eu ia pra casa da minha avó, qualquer casa de qualquer parente que tivesse um churrasco, ou então uma festa de qualquer pessoa, era que todo mundo podia comer normal. Quando era eu tocando na mesa, era, olha lá a Bárbara comendo, por isso que ela tá gorda desse jeito, olha lá a Bárbara comendo. Era horrível isso, e eu acho que muita gente passa por isso. Você não pode chegar perto de comida, botar nada na boca que as pessoas ficam te olhando, te julgando. Isso é muito ruim. Principalmente quando as pessoas na sua família, e aí elas têm intimidade com você. Às vezes não, mas agem como se tivessem. E aí chegam na sua cara e falam, cara, por que você come isso? Por isso você tá gorda. Cara, porque não sei o que, por isso você tá gorda. Isso é muito ruim, porque esse não é o tipo de coisa que te faz emagrecer de uma forma saudável. Você começa a sentir culpa, e é por isso que as pessoas começam tendo anorexia e bulimia. Na verdade, foi por isso que eu comecei também. Porque eu lembro que era sempre uma cobrança imensa em cima de mim. E assim, eu não me importava em certa época. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu achava ruim ser gorda. Mas não porque eu era gorda, eu não gostava disso. Eu achava ruim porque todo mundo me zoava por conta disso. Então assim, eu não gostava do que os outros faziam. Mas se eu estivesse no mundo sozinha, eu continuaria gorda. O que não é questão hoje em dia. Hoje em dia, se eu estivesse sozinha no mundo, eu ia continuar querendo emagrecer, porque a vida é mais fácil quando você é mais magra e não tem tanto peso nos seus calcanhares. Então eu lembro que teve uma época que era tão chato isso dos parentes e das pessoas me julgando porque eu comia, que eu decidi que toda vez que eu fosse numa festa de família eu não ia comer. E aí era muito engraçado, que quando eu comia, o pouco que fosse era, olha lá a Bárbara comendo. E aí quando eu simplesmente não comia, ficava aquela coisa de, tá ficando doente, isso não vai dar certo, isso, o quê? Então assim, não faça as coisas pelos outros, faça as coisas por você, porque nada nunca vai ser suficiente pra ninguém. A pessoa vai reclamar quando você estiver muito gorda, vai reclamar quando você estiver muito magra. E aí, meu filho, depressão fácil. Passou mais um tempo, eu cresci mais um pouco, e uma coisa que passou a acontecer constantemente, e era uma coisa que, assim, me humilhava de uma forma sem, assim, não tem como eu explicar pra vocês, sabe? Era uma coisa que não tem como falar, era só sentir. E eu saía com as minhas coleguinhas pro shopping, e tudo bem, eu nunca tinha dinheiro, porque eu não tinha mesada, entendeu? Tipo, eu ia na cara e na coragem. E as minhas coleguinhas sempre tiveram mesada de, tipo, 300 pra cima, e aí eu lembro que a gente ia nas lojas, e o pior de você não poder comprar é você simplesmente ter consciência de que nada dali cabe em você. A gente ia em lojas e as minhas amigas sempre vestiam P, no máximo M, e eu vestia, tipo, extra G. E era horrível, porque a gente ia e as vendedoras ficavam olhando pra minha cara, tipo, olha lá, amiga gorda, que vai ficar segurando bolsa enquanto tá todo mundo provando roupa, sabe? Essa questão das roupas sempre foi algo que me machucou bastante. Porque eu sempre saía com as minhas coleguinhas, elas sempre compravam roupa todas as vezes. E mesmo depois que eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, era muito ruim, porque mesmo assim eu nunca conseguia nas mesmas lojas que as minhas amiguinhas. Porque elas sempre vestiam PM, no máximo G, e eu
né, tinha sempre que ir na sessão masculina da Renner ou da Líder e fingia que gostava. Eu adoro a sessão masculina, eu gosto das estampas e tal, mas é ruim você só poder comprar ali. Quando você fica limitado àquilo, você fica mal. Óbvio, ninguém gosta de limitação, a gente gosta de opção. Então isso era realmente algo que me fazia bem mal. Chegou uma hora que eu comecei a reclamar porque as indústrias plus size não eram plus size de verdade, porque sinceramente, né, a pessoa vai fazer um plus size, aí põe a menina não tem barriga, a menina não tem barriga, a menina não tem bunda, a menina não tem nada. Ela só veste 46. Isso é plus size? Acho que não. Então assim, o plus size era uma coisa assim muito ridícula, sabe? Era sempre por 46, no máximo 48. E eu já tava muito além disso. Então eu ficava reclamando que a indústria plus size não investia, que a indústria plus size não investia. Não era mais fácil, já que eu tava tão chateada com a situação por eu ser gorda, eu emagrecer, em vez de ficar esperando a indústria plus size? Só acho. Depois de mais um tempo eu comecei a namorar. E aí era muito chato, porque quando eu comecei esse namoro eu tava com anorexia e bulimia, então ele me conheceu assim. E aí foi passando o tempo, eu comecei a ter compulsão, quem tem bulimia sabe. Aliás, quem tem bulimia e anorexia sabe que a gente tem muita compulsão, porque a gente fica muito tempo sem comer, enfim, a gente tem compulsão por doce e tal. E aí eu comecei a ter muita compulsão depois de um tempo, porque acho que eu já contei isso pra vocês, mas quando eu era bem gorda, o meu pai ficava falando, gorda desse jeito ninguém vai te querer. Aí eu emagreci, e um belo dia o meu pai falou, magra desse jeito ninguém vai te querer. E aí, sei lá, sabe, eu fiquei tão mal com aquilo, mexeu tanto comigo, sabe, na época eu não tinha personalidade forte como eu tenho hoje em dia, eu me deixava levar pelo que os outros falavam, porque eu achava que eu tava sempre errada. Então aquilo ali mexeu comigo de um jeito que eu abri mão de tudo, sabe, porque quando você não é anorexia e bulimia, ser forte é você ficar sem comer. Quando a pessoa fica 3, 4, 5 dias, eu lembro que era assim, nossa, você é minha meta, você é minha inspiração. Então assim, ser forte era isso. E aí quando eu ouvi aquilo, desabou, entendeu? Porque eu pensei, no final achei que eu tava fazendo um negócio que eu tava sendo foda, não sou foda merda nenhuma, sabe? Continuo sendo nada, continuo ali me querendo. O que era péssimo, porque esse menino, assim, no começo ele era legal, mas com o tempo ele não ficou mais legal. E aí eu ficava olhando pra ele pensando, mas eu tenho que dar graças a Deus, porque só ele me quer. Porque, todo mundo fala, quem é que vai te querer? Porque ou eu tô magro demais ou eu tô gordo demais. De nenhum dos jeitos alguém vai me querer, então tem que ficar com ele mesmo. Graças a Deus, hoje em dia eu vejo que não é bem assim. Mas aí eu comecei a ter muita compulsão. E aí eu engordei muito. Eu lembro que em um ano eu fui de 50 quilos pra 90 quilos. Então assim, engordei 40 quilos. Eu quase dupliquei meu peso. Eu tava assim, aí depois eu fiquei muito gorda. E assim, era muito ruim, porque na frente dele eu não comia, porque eu tinha muita vergonha de comer. Parecia que eu era sempre uma coitada. Parece que quando você engorda, você passa a ser uma pessoa pior. Entende? Quando você engorda por negligência sua, ou porque você se deixou levar por compulsões, ou porque você descontou algo que aconteceu na comida, você se sente fraca mesmo, porque você vê que você falhou em algum momento e agora o teu corpo pagou a conta. Quando tem mais uma pessoa envolvida na história, principalmente quando você tem um marido ou um namorado, e aí aquela pessoa é como se ela pagasse junto com você, entende? Que ela parou de ter uma namorada bonita, uma mulher bonita, passou a ter uma mulher gorda, e agora, tadinho, vai ter que andar com uma mulher gorda do lado dele. E a gente se sente 3 vezes mal por conta disso. E isso é bem estranho. E bem desgastante também. Então, das situações mais antigas que eu passei foram essas que eu falei pra vocês. Hoje em dia o que mais acontece é eu ir numa festa junina e ter aquele touro mecânico e eu nem, assim, eu quero ir, mas eu nem me prontifico, porque eu fico com medo do meu peso não poder, sabe? Ou então quebrar a máquina, ou então me tacar e eu matar uma criança, sabe? Em algumas lojas também que eu frequento com algumas das minhas colegas, eu realmente nem olho, sabe? Porque, tipo, o G é como se fosse um P. A gente tem que entender também que pode ser que um dia eu chegue no manequim 38 e as coisas ainda não caibam em mim, porque eu não sou uma pessoa despeitada. Então, às vezes, não é que o problema seja você. Às vezes as empresas fazem roupas para um tipo exato de público, tipo para meninas petites, para meninas pequenininhas, sabe? Eu tenho uma amiga que ela tem esse perfil, ela é bem miudinha mesmo. Então, as lojas que eu vou com ela, a gente fica com a loja de criança, sabe? Então, assim, é o querer demais, né? Também. Mas, obviamente, as minhas chateações transcendem isso, sabe? Eu só quero comprar uma roupa normal na Líder, porque se são plus size, eu não tenho exatamente umas estampas muito maneiras, sabe? Eu já falei pra vocês isso uma vez e eu defendo isso com unhas e garras, que não tinha que ter seção plus size, tinha que ter a roupa P, M, G, GG, extra G, extra G e o número que tiver, entendeu? Eu acho um absurdo os modelos serem diferentes. A gente tinha que ter a opção de a menina que usa P usar aquela roupa e eu que uso extra G usar aquela roupa também. E isso é mais uma coisa chata, né? Tipo, você tem uma entrevista de estágio, alguma coisa assim, e você tem que ir direto na seção plus size quando você vê uma roupa linda, super profissional na seção normal, sabe? Tudo isso desgasta muito, gente. Então, assim, a gente tem que colocar as
as coisas na balança. Se você acha que vale a pena continuar assim, mesmo passando por essas coisas, se você acha que é melhor aceitar, porque você tem outras prioridades, ok, não tem problema, entendeu? Não fica se martirizando por isso, sabe? Mas se tudo isso te machuca, se essas situações você já passou por alguma ou algo parecido, principalmente com a sua família, que a família de vez em quando pode te contar, né? Então se você passa por coisas que você acha que vale a pena você emagrecer por você, não pelos outros, eu acho que vale a pena você tentar assim, sabe? Senta, pare pra conversar com você mesmo. Porque eu acho que quanto a você ser gordo e obeso, tem tantos contras, sabe? Tantos contras. Não é algo que tem coisas boas e ruins. A única coisa boa de eu ser gorda é que eu bato na maçaneta da porta e eu não machuco o meu órgão, o meu osso, porque tem banha na frente. A única coisa boa também é que eu fui pra São Paulo e eu não fiquei morrendo de frio, porque eu tenho isolante térmico, que é a gordura. Então assim, são duas coisas boas dentre tantas e tantas ruins, sabe? Então assim, pensa nisso, sabe? Coloca na balança. Eu coloco na balança toda vez que eu penso em desistir. E tem vezes que você pensa em desistir. Tem vezes que você acha uma loja que tem roupa que cabe em você. Tem vezes que você simplesmente não fica mais doente. Tem vezes que simplesmente você não sente mais dor no pé por estar no peso que você tá. E você pensa, pô, será que já não tá bom? Mas às vezes ainda não tá bom. Ainda mais se você tem tendência a engordar. O ideal é que você fique num peso que você tenha uma margem segura, sabe? Pra você ganhar e perder. Sua saúde agradece também. Excesso de gordura não faz bem pra ninguém. Excesso de nada faz bem pra ninguém. Então é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que nós passamos por coisas muito parecidas. Então se você já passou por uma situação assim complicada que te deixou mal por ser gorda ou algo assim, comenta aqui embaixo, a gente conversa. E é bom, assim, quando você vê que os outros também passaram por uma coisa, que você vê que todo mundo passa por isso, as pessoas superam, entende? Quando não é uma dor exclusivamente sua, fica melhor de superar. Faz parte da vida. O que você pode fazer, não é mesmo? Então é isso, estamos todas juntas nesse processo de emagrecimento. Voltaremos com os vlogs no domingo, mostrando o que eu estou comendo, por onde eu estou andando, correndo, desesperada, tá bom? Então é isso, muitos beijinhos no coração de vocês. Tchau, tchau!